Boa noite, saúdos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com uma nova revista, Lições Bíblicas para os Jovens do segundo trimestre de 2026, Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à Palavra de Deus. E vamos ler hoje a primeira lição, que é uma ideologia, Texto principal. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Resumo da lição. Para resistir aos enganos ideológicos e manter-se firme na fé, é necessário ter conhecimento profundo das Escrituras, renovar a mente em Cristo e usar as armas espirituais. Amém? Primeiro tópico, características de uma ideologia. O que é uma ideologia? Quais são as suas características? Número 1, fundamentação humana. Uma ideologia surge diretamente do homem. O homem tem uma ideia e essa ideia se torna uma ideologia. E a partir disso se torna como um princípio a ser seguido. Por causa de uma interpretação humana do homem, se constrói toda uma ideologia. Como, por exemplo, o ser humano pega um versículo, um capítulo isolado e com a sua própria interpretação se dá aquele entendimento. E desse entendimento, não seja sendo da revelação divina, se torna a ideologia dele. E outra, no tópico 2, autoridade própria. Por ele ter sido o criador dessa ideia, desse fundamento, é como se a palavra dele se tornasse uma lei. O que é errado, a partir do momento que não é uma revelação divina, uma instrução do Espírito Santo, o que ele disser será de sua própria autoridade, e a autoridade dele se torna falha, que não é a da vontade de Deus. E uma outra característica é a resistência à verdade. Por ter sido criado pelo homem, por essa pessoa, o que ela disser vai combater o que está escrito aqui. Às vezes não de maneira tão gritante, mas sutil. E é um problema porque quando é de maneira sutil, a partir do momento que foi criado pelo homem, não de revelação divina, e o homem tem essa autoridade, o resistimento da verdade que é pregada aqui, ela pode ser como pedra de tropeço para as pessoas que estão querendo mesmo buscar a Deus, buscar a Cristo. Um ótimo exemplo é os fariseus, que por conta de suas próprias ideias, seus próprios sentidos, eles colocavam ideologias que eram heresias e se tornavam falácias, uma interpretação errada, e colocavam os novos convertidos ou as pessoas que queriam como um fardo muito pesado, e com isso elas não conseguiam seguir. Por ser resistente à verdade, as pessoas que buscavam querer verdadeiramente a Deus não conseguiam seguir por causa dessas ideologias falsas, que eram ideologias sutis. Por eles serem mestres da lei, pessoas grandes de autoridade, as outras pessoas que não conheciam a verdade tornavam como absoluta. E olha só, um impacto sobre a fé cristã. Conflito de valores. Como atualmente, como está o mundo, em algumas igrejas até, isso é muito grave, o conflito de valores sobre moral, ética, sobre sexualidade, o gênero. É muito sensível, só que ao mesmo tempo é algo perigoso ao evangelho, porque por causa dessa ideologia criada pelo ser humano, ela combateu uma verdade que ela está explícita, mas por causa de algumas pessoas que não buscam a verdade, é como se estivesse escondida. Muitas outras pessoas se desviam. Às vezes elas estão dentro da igreja, mas seguindo essas ideologias falsas, com conceitos de valores relativos ou do seu próprio entendimento, por causa que isso daqui é mais aceitável, eu vou nessa igreja aqui porque ela parece ser mais aceitável ao que eu quero. Muitas pessoas adoram Deus em vão. Elas adoram de lábios, mas o seu coração está longe. Isso elas estão adorando em vão, como o próprio Jesus Cristo disse, porque estão seguindo apenas os preceitos dos homens
ideias que os homens, que os anciões, que os doutores da lei colocaram ali, mas que não vão levar a Deus, que não buscam a verdade definitiva. É até um perigo, porque a pessoa que não busca ler, não busca querer entender, verdadeiramente ela está confinada, condenada a apenas acreditar naquilo que elas contam. E isso é muito perigoso. Número 2, evangelho secularizado. É o que mais acontece hoje em dia. Muitas igrejas que são construídas são famosas, tem pessoas lotadas. Igreja desse século aqui, elas estão perdidas. O Espírito Santo não está lá. Porque quem criou a ideologia ali foi o homem. Não foi revelação divina, não foi da vontade de Deus, mas elas estão lá adorando em vão. Isso é uma ameaça à integridade da fé. Não tanto as pessoas que estão ali adorando em vão, mas as pessoas que estão fora, geralmente, elas têm os olhos mais abertos e enxergam a verdade, mas mesmo estando do lado de fora. E com isso, é uma ameaça a essas pessoas que estão do lado de fora, sabendo que aquilo é errado, de verdadeiramente querer aceitar Jesus Cristo, porque vão pensar, esses fiéis aqui estão adorando errado, eu não vou querer ser que nem eles. Então, isso é tão ruim para a pessoa que está adorando falsamente, adorando em vão, quanto uma pessoa que ela quer, mas por causa de maus exemplos, por causa dessas igrejas fundamentadas em ideologias pares, ideologias de homens, elas não seguem a Cristo. É por isso que o tópico 3 é o mais importante. A defesa da verdade bíblica. Número 1, discernimento bíblico e espiritual. O que é um dever a todo crente, a todo cristão, servo de Cristo, é ter o discernimento bíblico e espiritual. Não é como se fosse opcional. Isso é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser realmente apregoado em todas as igrejas e praticado diariamente, porque todos os dias vai surgir, sim, ideologias para nós. Todo dia pode até surgir um amigo assim, um amigo muito chegado, falar, olha, essa teoria aqui faz sentido. E se você não tiver o discernimento bíblico, espiritual, se você não estiver realmente disciplinado na verdade, a única verdade, você vai cair. Ou você vai aceitar. Talvez seja uma aceitação ali sutil. Você, verdade, eu concordo. Mas não deixa de ser uma aceitação e rejeição à palavra de Deus. Aceitação à palavra do homem e rejeição à verdade. É por isso que precisamos ter fidelidade doutrinária. Aquilo que o nosso pastor, o nosso líder nos ensina, mas que esteja de acordo com a verdade de Deus. Porque pode sim acontecer de um líder, um pastor, assim, uma pessoa que está acima, ensinar uma verdade, mas que não está de acordo com a verdade de Deus. É por isso que, da mesma forma que Paulo diz, examinai todo, retende o que é bom. Você deve sim acatar a doutrina da sua igreja, do seu líder, mas você sempre tem que examinar e ver se ela está de acordo com a verdade. Porque a verdade é que tudo que a gente fala é uma ideia, os nossos pensamentos é uma ideia. O que eu posso estar falando agora é uma ideia que surgiu da minha cabeça. Mas se ela estiver de acordo com a verdade, deixa de ser uma ideologia e começa a ser a pregação da palavra de Deus. É isso que eu estou repassando agora nesta noite. Combatendo ideologias. Assim como é indicado, é um dever do cristão ter o discernimento para entender o que é a verdade e o que é o engano, a gente deve combater. Porque, como eu falei anteriormente, muitas pessoas que estão fora das igrejas, elas não querem entrar justamente porque veem que é errado, mas por maus exemplos elas não buscam, não têm interesse. E isso faz com que muitas pessoas se afastem. Mas se você sabe a verdade, se você busca a verdade, se você está firmado nesta única verdade aqui, você tem sim que combater a ideologia. Porque Jesus Cristo fazia isso, João Batista fazia isso, Paulo fazia isso. Era o que os servos de Cristo faziam. E é um dever, você tem que pregar a verdade. Você tem que combater a mentira, o engano, as falsas doutrinas e sempre apoiar a verdade. Essa é a conclusão. Essa é a ideologia de que o mundo tem que aceitar todas as coisas. Essa é a ideologia do mundo. Mas Jesus Cristo não veio para trazer a paz, e sim a espada, que é a verdade. É isso que você tem que apregoar. É nisto aqui que você deve se firmar. É nisto aqui que deve estar a sua vontade.
juntamente com a vontade de Deus. E não você conciliar os seus desejos da carne com a ideologia que mais lhe apraz. É isso que eu queria repassar. Amém. Boa noite.